O LIDE, o grupo de líderes empresariais, completa 2 décadas de atividades neste ano e vem reforçando o comitê de gestão com nomes relevantes do cenário socioeconômico do país. E para falar mais sobre essa celebração e falar sobre temas importantes para esse setor produtivo, nós recebemos o fundador do grupo LIDE e ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior. Governador, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes, internautas da Jovem Pan. Grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Bom, com toda certeza, como a gente está falando de um grupo que é uma organização extremamente abrangente, que envolve esse setor produtivo e que discute essas pautas econômicas importantes, não só para esse empresariado, mas também para todo o contexto da economia brasileira, muito possivelmente essas discussões que estão acontecendo no Congresso Nacional, principalmente reforma tributária, que agora vai ser votada no Senado Federal, deve ser uma das pautas mais discutidas no contexto desse grupo, nesses fóruns e eventos que são realizados. Como esses temas estão sendo tratados, governador, no contexto da organização? Correto, Lívia. No mês passado, ao final do mês passado, recebemos aqui o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, num almoço com 400 empresários e empresárias aqui em São Paulo, exatamente para discutir reforma tributária. A repercussão foi muito grande do encontro, porque foi um debate. O presidente da Câmara respondeu abertamente todas as questões que foram formuladas pelos diferentes setores da economia, setor de comércio, serviços, indústria, setor de tecnologia, setor de saúde, os segmentos e o varejo em especial, todos eles se manifestaram e o presidente foi não só atencioso, como registrou as informações. E agora, no próximo dia 28, segunda-feira da próxima semana, um novo almoço, desta feita com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, igualmente com cerca de 400 empresários e empresárias vinculados ao LIDE, para debater esta nova etapa da discussão e da votação da reforma tributária no Senado Federal. Eu posso garantir que ambos os dirigentes, ambos os presidentes da Câmara e do Senado, têm tido sensibilidade para ouvir o setor privado, compreender as suas solicitações e fazer ajustes na reforma fiscal. E lembro que na próxima segunda-feira também, no almoço com o senador Rodrigo Pacheco, estará o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga. Governador, o segundo semestre normalmente é mais aquecido do que o primeiro, né? Então, em relação aos empresários, quais são os principais temas de aflição para esses próximos meses em relação à economia? Tiago, mais uma vez, bom dia. Bom dia. A expectativa em relação, Tiago, ao arcabouço fiscal, que, a meu ver, agora, nas próximas semanas, pode ser finalmente votado na Câmara Federal, e a reforma tributária, que neste momento segue em debate e em poucos dias estará sendo votado no Senado Federal. Esses são os 2 pontos principais de preocupação dos empresários brasileiros. Vale um outro ponto, que é a segurança jurídica. Tiago, como você sabe, o LIDE tem feito eventos internacionais, vai fazer um agora nos próximos dias 1 e 2 de setembro, em Washington, nos Estados Unidos, com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e o IFC, que é o International Finance Corporation, é o braço de atuação privada do Banco Mundial, com cerca de 120 empresários brasileiros, incluindo a presença do senador Rodrigo Pacheco, outros 6 senadores da República, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, 3 deputados federais e empresários do setor privado brasileiro. E esta outra preocupação a que me refiro é segurança jurídica, Tiago. É importante que o governo federal manifeste com clareza que os contratos estabelecidos sejam obedecidos, que a linha que foi adotada de privatizações, concessões ao setor privado sejam também seguidos, porque insegurança jurídica é o único ponto que pode limitar e impedir novos investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Há uma compreensão de que o país está melhor, há uma compreensão também da questão climática, onde o Brasil melhorou muito, mas muito, o seu protocolo em defesa, em proteção e os compromissos ambientais são aspectos positivos, mas há ainda dúvidas sobre a segurança jurídica. E onde não há segurança jurídica, não há investimentos externos. Esse é um ponto de preocupação que talvez possa merecer um pouco mais de atenção do governo federal, tão logo a aprovação do arcabouço fiscal e também da reforma tributária.
Seguimos falando com o fundador do Grupo LIDE e ex-governador de São Paulo, João Dória. Governador, a pergunta agora é do Schelp, Diogo Schelp. Bom dia, governador. Governador, o senhor falou sobre segurança jurídica, né? Eu acho que é um tema importantíssimo para todos os brasileiros e também para as empresas. A gente tem visto nos últimos tempos um fortalecimento do judiciário. Inclusive, por exemplo, recentemente, numa discussão sobre uma nova regra que permitiria aos juízes atuar em casos que tiveram como advogados escritórios de familiares deles, né? Então, isso, obviamente, cria uma situação não só para cidadãos, mas também para empresas que estão ali resolvendo litigâncias, problemas entre elas. Como que o senhor e o empresariado têm visto esse fortalecimento, esse protagonismo do judiciário? Schelp, são dois aspectos. O protagonismo do judiciário cresceu principalmente nos últimos 4 anos, dado as circunstâncias do país, de violações e contestações que foram feitas ao próprio judiciário, e também o efeito da pandemia. Os 2 anos e meio de pandemia e a ação negacionista do governo anterior provocaram reações não só da sociedade civil, como também do judiciário, não só do Supremo, como também dos tribunais regionais de justiça em todo o país. E acabou naturalmente havendo um fortalecimento dessa imagem e das manifestações do judiciário. Em relação ao segundo tema, que foi, aliás, votado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, eu parto do pressuposto, Schelp, que um juiz da principal corte, a Corte Suprema do país, tem que manter a sua isenção e tem que saber exercer a justiça distante das suas vontades e dos seus interesses pessoais. Então, a meu ver, eu sei que é um tema polêmico, eu reconheço, mas um juiz terá sempre o cuidado e o zelo de não misturar canais entre aquilo que o escritório da sua família, o seu filho, a sua esposa ou alguém que tenha parentesco consigo possa ter na defesa de uma determinada causa. Isso vale também para ações que não estão vinculadas a esses escritórios e que, por razões de amizade, por razões presentes, possam merecer um cuidado redobrado e uma atenção por parte dos juízes da Corte Suprema. Portanto, eu confio, Schelp, repetindo, mesmo considerando que é um tema polêmico, que cada juiz, cada um dos 11 juízes da Corte Suprema do país, saberá agir com isenção, com autonomia e com um profundo sentimento de justiça. Na sequência, governadora, pergunta de Cristiano Beraldo. Bom dia, governador. Prazer. Bom dia, Beraldo. A gente está vendo um realinhamento geopolítico e comercial a partir da guerra da Rússia com a Ucrânia, em que a Rússia sofreu uma série de embargos econômicos e financeiros, se viu obrigada a acelerar um processo de alinhamento com a China e a China fazendo investimentos através da nova Rota da Seda, grandes investimentos na África, na América do Sul também, para formar um novo polo comercial, uma nova força geopolítica. E o Brasil tem se posicionado no atual governo muito mais próximo à China e à Rússia do que efetivamente aos Estados Unidos e à União Europeia, que são parceiros tradicionalíssimos do Brasil. O senhor acredita que esse tipo de posicionamento pode atrapalhar em algum momento os negócios das empresas brasileiras com os Estados Unidos e os países europeus, considerando inclusive que o acordo Mercosul e União Europeia também travou e parece que não vai destravar tão cedo? Geraldo, uma boa pergunta, complexa, para uma resposta mais curta, mas eu diria que o ideal é que o Brasil mantenha na sua geopolítica de relacionamento, sobretudo econômico e diplomático, boas relações com todos os países, sobretudo aqueles que representam uma importância significativa na economia brasileira. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, como é o principal parceiro comercial do estado de São Paulo. De longe, aliás, uma posição de amplo destaque. Portanto, a primeira recomendação é manter e, se possível, ampliar as relações econômicas, comerciais com a China. Isso não significa estabelecer alinhamento político. Há uma diferença entre o alinhamento econômico em processos econômicos com alinhamentos ideológicos e políticos. Eu, pessoalmente, defendo uma linha pacificadora entre a Rússia e a Ucrânia. Se eu pudesse influir, eu diria que ambos os países devem cessar os seus movimentos de ataque, sobretudo a Rússia,
que fez e efetivou a invasão à Ucrânia. Se eu pudesse exercer algum tipo de influência, eu trataria de lidar com os dois líderes, sobretudo o líder da Rússia, para cessar e retirar as tropas da Ucrânia. E a Ucrânia também, nesta circunstância, cessar os seus movimentos bélicos nesta região da Europa. A União Europeia é muito importante, você colocou muito bem, há um entendimento, neste momento, paralisado com o Mercosul. A União Europeia é a segunda força econômica depois da China e é preciso, assim como nos Estados Unidos, é preciso manter boas relações, tanto com o governo americano quanto com a União Europeia. Creio que nessa geopolítica internacional, o presidente Lula, acompanhado dos seus ministros econômicos, pode restabelecer uma relação mais profícua, mais contínua, sem nenhuma bandeira ideológica, sem nenhuma bandeira partidária, mas apenas defendendo os reais interesses do país e crescendo a sua economia, aumentando os investimentos no Brasil e ampliando as exportações, sobretudo do agro brasileiro. Isso vai se transformar em mais empregos e prosperidade para o Brasil. Agora, governador, falando um pouco mais sobre essas articulações para se fechar esse acordo entre Mercosul e União Europeia, o principal entrave apontado pelo menos pelo governo brasileiro é esse excesso, que é o que o governo acredita que seja um excesso de exigências dessas empresas e dessa legislação europeias em relação à questão ambiental. Como essas mudanças, esse processo de transição para a economia verde, como toda essa movimentação é discutida e tem avançado nesses 20 anos de lide entre esses empresários que fazem parte do grupo? Ainda é um desafio produzir cada vez mais e desgastando cada vez menos o ambiente? Boa colocação, Lívia. Eu estive na COP 26 em Glasgow, na Itália, onde, aliás, fui conferencista. São Paulo foi homenageado pelo projeto ambiental mais importante do país, ainda hoje o maior investimento realizado nesses últimos 6 anos, que foi a despoluição do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, um investimento de 4 bilhões de reais, quase $1 bilhão, na despoluição deste rio, que hoje está limpo e despoluído aqui na capital de São Paulo. E uma preocupação apresentada ali pelos grandes chefes de Estado, e ratificada mais recentemente, é a melhoria da condição dos compromissos climáticos do Brasil para a economia verde, a proteção da região amazônica, a proteção também do território indígena e dos princípios de descarbonização da economia brasileira dentro da expectativa do Carbon Zero, que é o programa que foi lançado pela ONU 3 anos atrás. O Brasil melhorou, há que se considerar e há que respeitar essa circunstância nesses primeiros meses do atual governo, do governo Lula, sem nenhuma visão partidária nem ideológica. É preciso avançar nessa pauta ambiental, que não é uma pauta apenas de governo, é uma pauta também do setor privado. O compromisso de descarbonização não deve ser apenas de governos municipais, estaduais e do governo federal brasileiro. Deve ser também da livre iniciativa do setor privado do país. Houve uma melhoria nesse sentido. Portanto, eu não vejo isso como um entrave no restabelecimento das relações do Mercosul com a União Europeia. Eu percebo que há um sentimento positivo da União Europeia nesses primeiros movimentos que foram realizados pelo atual governo. E essa será uma pauta, Lívia, também do World Economic Forum, que acontece no próximo mês de janeiro, em Davos, na Suíça. A questão ambiental será novamente colocada como um dos pilares dos debates que vão acontecer no World Economic Forum em Davos, na Suíça. Eu tenho notícias que o presidente Lula foi convidado e aceitou participar deste evento, assim como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um bom momento para que os seus discursos e os seus posicionamentos sejam bem dados e de forma fluida e clara para investidores internacionais e também para o mundo político, notadamente da União Europeia. As mudanças climáticas e também a própria questão que envolve as questões ambientais, a preservação do meio ambiente, já estiveram em discussão, inclusive no G7 também, na Índia, o evento que aconteceu recentemente. Queria te agradecer. Conversamos com o ex-governador de São Paulo, fundador do Grupo LIDE, João Dória, pela participação hoje no Jornal da Manhã. Governador, bem-vindo sempre. Bom dia.
Lívia, muito obrigado a você. Tiago Berrache, muito obrigado também a você. Meu abraço a você, Beraldo, a você, Diogo Schelp, e a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan. Bom dia, boa semana a todos vocês. Muito obrigado.